Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar sobre uma questão que as irmãs têm me perguntado, né? Que é a respeito e se eu decido desistir, Sheila, da restauração do meu casamento, né? O que que acontece, né? Eu acredito que elas estão se perguntando se haverá alguma condenação para isso, né? Irmãos, claro que tudo que eu vou falar aqui é a maneira como eu interpreto a palavra do Senhor, tá? Não vou dizer para os irmãos se é a minha verdade absoluta, por isso que eu não encorajo ninguém a desistir, pelo contrário, eu encorajo as pessoas a persistirem, né? Mas eu vou segurar para dar a meu ponto de vista para o final desse vídeo, porque eu quero que vocês antes ouçam a palavra do Senhor, né? Irmãos, o deserto realmente, ele é muito desgastante, né? Ele é cansativo demais. A gente vê coisas assim que para nos desanimar mesmo. Porém, eu acredito que o Senhor não nos permite saber o tempo e nem o que nos espera nesse tempo, para a gente realmente primeiro exercitar a fé, a confiança nele, deixar ele nos guiar, e porque a gente também não suportaria se nós soubéssemos tudo o que iria acontecer, né? É o caso, por exemplo, de uma OM ou de uma esposa, né, que está no adultério, que engravida, é o marido se divorciando, a esposa se divorciando e se casando novamente com os amantes, né? E isso que eu penso, né, dessa maneira, né, que nós não suportaríamos, porque quando a gente vai em Êxodo 23, lá no 17, quando Deus guia o povo pelo caminho, no 13, 17, desculpa, irmãos, o Senhor fala que existia um caminho mais próximo, mais perto. Porém, ele decidiu tomar um caminho mais longo, né? Ou seja, mandar o povo por um caminho mais longo, porque se eles vissem o problema que esperava, ou seja, os filisteus que estavam ali à frente, né, pelo caminho, o que, que eles teriam que enfrentar para poder alcançar a terra prometida, o Senhor tinha medo que eles voltassem para trás, que eles retrocedessem. Aqui diz assim, ó, vou ler para os irmãos, tá? No 13, 17, Êxodo diz assim, ó: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito, né? Então isso aqui para mim fica muito claro, né? Que o Senhor muitas vezes não nos deixa ver ou não nos deixa nem saber o tempo pela questão de que dependendo de quanto a gente retrocede, né? Porém, eu quero trazer aqui para os irmãos algo que não era nem esse título que eu ia usar, mas quando eu comecei a refletir sobre essas perguntas, eu falei assim, ao invés de eu começar dizendo se pode ou não desistir, por que que eu não trago primeiro uma palavra sobre perdão, né? E eu quero dizer antes para os irmãos o seguinte, né? A gente precisa centrar e pensar em algo, né? Que o mesmo gigante, o mesmo Golias, que fez Saul tremer, e não querer enfrentá-lo, ficar escondido, né? Lembrando que os reis, eles iam na frente da batalha, né? Por isso que eles precisavam ser muito treinados, né? E Saul não quis enfrentá-lo e fez ele temer tanto a ponto de Saul fazer uma oferta e muitas ofertas, inclusive de dar a sua própria filha em casamento para qualquer um que derrotasse o gigante, né? Para vocês verem o tamanho da oferta que Saul tinha dado. Mas o mesmo gigante que fez Saul temer foi o mesmo gigante que fez Davi receber todas as glórias. Então, irmãos, a gente precisa pensar que muitas pessoas querem ser como Saul, né? Tá temendo diante do gigante, não está crendo no Deus de Israel. Porém, a gente vai vencer, irmãos, de maneira fácil e simples se a gente decide obedecer. Eu gravei um vídeo essa semana falando que fazer a vontade do Senhor sempre é melhor, porque o Senhor já conhece os nossos anos, ele já viu o que vem pela frente, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, o tempo, ele é desgastante mesmo, ele é torturador, né? A gente realmente, assim, a gente se apega muito ao tempo sem saber quanto pode levar. Porém, eu vejo que quem mais sofre no deserto é aqueles que mais seguram o perdão,
As pessoas estão falando, eu já perdoei, mas o perdão é só de boca. Porque quando elas têm contato com o cônjuge, aquela dor que elas sentem flui na conversa. Então, volta as acusações, volta as birras, as rixas, as pirraças, né? E eu tô falando isso, irmãos, porque eu converso com pessoas, eu dou mentoria para quem está no deserto o dia inteiro, o dia inteirinho, e eu vejo a troca de conversa entre os cônjuges, né? Inclusive, eu peço para ver, para poder dar uma orientação para melhorar essa conversação. Então, eu estou falando algo aqui que é muito real, e eu que estou curada, que conheço o comportamento humano, eu sei que a boca fala, igual a Bíblia diz, do que o coração está cheio. O que é o coração? A mente, que a Bíblia está dizendo, né? Aquilo que eu estou matutando o dia inteiro, aquilo que eu ainda não larguei, que eu não soltei, que eu estou remoendo. Então, no primeiro contato que eu tenho, eu já boto tudo a perder. E isso é porque o perdão verdadeiro ainda realmente não fluiu, né? E aí, eu fiquei refletindo numa palavra lá de Mateus 18 do 21 e 22, que é sobre quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Eu vou ler para os irmãos e vou trazer uma reflexão que o Senhor trouxe para mim, né? No 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu fiquei questionando, né? 70 vezes 7. E aí fiz conta, deu 490. Aí eu falei, nossa, mas será que é possível uma pessoa assim, né, pecar? Quando a gente fala 7, né, parece que dá a entender que é 7 dias da semana, né? Os 7 dias da semana, né? Quando Pedro fala, eu remeti aos 7 dias da semana. Aí eu fiquei pensando, bom, em uma semana uma pessoa pecar comigo, né, falhar comigo 490 vezes é muito, né? Eu falei, não, acho que não é possível, não, nem meu marido não consegue essa façanha, né? Nem os cônjuges opressos não conseguem, porque se ele tá pecando ali, errando contra mim, é porque eu tô dando brecha para isso, né? E eu preciso me afastar, deixar ele ir. Então eu falei, então o senhor não tá falando de 7 dias, né? E ali eu comecei a pensar, a refletir, e me veio o Salmo 90. No Salmo 90, 10, diz assim, ó, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Aí eu fiquei pensando, né, a parte A, aqui diz isso, né, do versículo. Aí eu fiquei pensando, bom, 70 anos, e Jesus fala que eu tenho que pecar 70 vezes 7, ou seja, uma semana tem 7 dias, eu tenho que pecar, tenho que perdoar, desculpa, perdoar 70 vezes 7. O Senhor está falando dos anos de vida. Ou seja, o perdão ele é para sempre, ele é genuíno, ele precisa fluir de mim. E isso, para quem está no deserto, depois que está curado, a pessoa entende perfeitamente que o cônjuge ou qualquer outra pessoa, ela vai continuar errando com a gente. Mas a gente tem que estar fluindo no amor de Deus. E fluir no amor de Deus é exatamente liberar o perdão, né? Então, eu acredito que toda a base, toda a estrutura de uma restauração está no perdão, né? A gente precisa fluir no perdão. E é quando a gente entra no tempo de descansar, a gente entende perfeitamente, porque a gente começa a ver o outro com os olhos de misericórdia. Aí perdoar é muito fácil, entendeu? E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos, antes de dar meu parecer sobre o que Deus pensa sobre desistir, né? Ao que eu acredito, claro, né, irmãos? Não que seja a verdade absoluta, né? Quando a gente pensa em restaurar, a gente oscila muito, dependendo da fase do deserto que nós estamos, não é? A vontade de desistir é muito grande por causa do desespero. E aí, quando eu vou lá para quando o Senhor tirou o povo, né, lá em Êxodo, do Egito e levou para o deserto, e aí eu fiquei refletindo nisso, porque para mim o deserto que a gente passa, os desertos que a gente passa na vida, para mim é a descrição da Bíblia atualizada para os dias de hoje, né? Aí eu fiquei pensando, né? Aquelas pessoas murmuraram, fizeram um bezerro de ouro, né? Ou seja, elas não criam que elas poderiam vencer, que elas poderiam chegar lá.
Aí José e Caleb, que foi um dos que foram espiar, eles voltaram, deram visão para o povo, né? Gente, a gente vai, a terra vale a pena essa luta, né? Eu acredito que o espiar aí se enquadraria nesses testemunhos de casamento restaurado, sabe? Que as pessoas falam, gente, luta porque vale a pena, sabe? Meu casamento foi restaurado, olha a glória que Deus fez. Porém, nem todo mundo consegue ter essa visão, assim como aquele povo teve a visão, né? Então, a partir desse princípio, a gente precisa, primeiro de tudo, crer o que diz lá em Hebreus 11, 1, né? Na minha Bíblia, na minha tradução, diz o seguinte, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Em outra tradução, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Fundamento, irmãos, fundamento é base, é algo concreto. A certeza também tem que ser algo concreto. Eu preciso, antes de mais nada, crer e ter a certeza absoluta de que Deus vai fazer. Vai parecer impossível mesmo, né? É aquela pessoa que chega até mim e fala assim, Sheila, mas é que o meu caso, você não imagina, o meu caso é impossível. Aos seus olhos, o seu caso é impossível. Talvez quando eu ouço a sua história, eu falo, nossa, é muito mais fácil do que foi a minha. Entendeu? Ou se você está contando para outra pessoa, aos olhos dela parece que a sua história é muito mais fácil. É você ouvindo alguém te contar a história dela, fala, nossa, irmão, se eu tivesse passando por isso aí, nossa, estava crendo fácil que Deus iria restaurar. É porque para cada pessoa a luta é de uma maneira mesmo. Por quê? Porque a gente precisa crer diante de toda a circunstância do que está acontecendo. Né? Então, eu acredito que Deus não permite a gente saber do tempo, né? E quem faz o deixar ir, a pessoa não fica nem sabendo o que está acontecendo lá do outro lado, é mais fácil firmar a fé. Quem está muito procurando, muito querendo saber, é os que andam mais abatidos. Por quê? Porque se fosse para a gente saber, o próprio Deus nos mostraria, mas a gente não precisa saber, a gente não precisa jejuar e orar. Então, assim, se você soubesse que nesse caminho uma OM ia engravidar, você ia decidir lutar? Não. Muito possivelmente não. Então, por isso que Deus não te deixa saber lá no início. Se por esse caminho você descobrisse, por exemplo, que seu marido ou sua esposa ia pedir o divórcio, ia se casar com o outro lá, você ia decidir lutar? Não. Então, o que você está recebendo é gradual aquilo que você consegue suportar, ou seja, de acordo com o que a sua fé pode crer. E até o tempo, eu acredito que está muito determinado a isso. E aí, então, Sheila, Deus permite eu desistir da restauração do meu casamento? Ele vai me castigar? Eu não acredito nisso, não, irmãos. Eu acredito, diante do que eu penso, é o seguinte: o fato de você desistir não significa que Deus vai fazer só porque você desistiu, né? Porque muitas pessoas falam, não, eu vou desistir, quem sabe Deus faz, né? Eu já ouvi isso, né? Eu também já pensei isso, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo claramente lá em Êxodo é que, assim, o fato das pessoas não entrarem na Terra Prometida não significa que elas voltaram para o Egito, entendeu? Elas desistiram de receber o melhor do Senhor, mas elas ficaram ali presas no deserto, 40 anos. Por quê? Para que se mudasse a geração. Aquela geração incrédula não iria. A Bíblia também não relata se eles foram salvos ou não. Eu acredito que sim, porque senão a gente teria ali testemunho de que eles não teriam sido salvos, né? Eu acredito, tá, irmãos? Quando eu leio, eu não consigo ver que o que o Senhor estava fazendo com eles ali, né, foi que o Senhor estava trazendo uma condenação de perda de salvação. Eu ainda não tive essa revelação. Se é assim, eu gostaria até que os irmãos colocassem aqui no comentário para mim, Sheila, aqui ó, fica claro isso. E aí eu vou lá esquadrinhar para eu realmente ter essa revelação. Porém, isso não significou que eles voltassem para o Egito, ou seja, não adianta eu querer desistir e falar, não, agora eu volto lá para o Egito, vou viver a vida lá do Egito e pronto, e acabou. Se você tomar a decisão de voltar, ninguém é marionete. O Senhor permite o livre-arbítrio, né? Então, você vai voltar, você vai viver as concupiscências do mundo. Se você morrer no adultério também, você perde sua salvação, você decidiu, você escolheu o mundo, né? Então, se você permanecer na presença do Senhor, que é o que eu acredito que aconteceu com Israel ali no deserto, né? Os trancos e barrancos, porque quando você vai ler lá
que aí Moisés, né, o Senhor fala para Moisés, ó, esse povo já não vai entrar mais não. Aí o povo se arrepende e fala, Moisés, fala para Deus que a gente sim vai subir. Moisés fala, ó, vocês nem se metem mais com Deus, entendeu? Deus não quer nem saber mais de entregar nada para vocês, né? Moisés ainda fala meio assim lá na palavra que eu não lembro bem para dizer para os irmãos aqui, né? Mas fala isso, não fala que eles não iam ser salvos, né? Moisés só fala, vocês herdar a terra prometida, vocês não vão mais. Mas não significa que seja a salvação. Eu interpreto dessa maneira. Eu interpreto que a terra prometida para quem está no deserto conjugal é a restauração do casamento, né? E não a salvação em si. Que o processo que está passando leva à salvação, mas a terra prometida é o final, que seria a restauração do casamento. Porém, né, se a pessoa decide desistir e ficar sozinha, não vejo problema. Eu não acredito que Deus vai castigar, que não, pelo contrário, trazendo a minha própria realidade, quem conhece meus testemunhos que eu venho contando nos vídeos, sabem que eu tive um primeiro casamento, e ali quando foi feita uma revelação, que o Senhor falou para mim, filha, se você quiser continuar, um dia, no meu tempo, eu restauro, mas se você quiser seguir a sua vida, eu te terei algo melhor para ti, né? E ali eu fui buscar confirmação em Deus. Quem viu lá o vídeo onde eu expliquei que eu fui buscar confirmação em Deus, falei, Senhor, se isso foi realmente do Senhor, não contei para ninguém, ficou só ali no monte, quando o irmão me entregou, ele falou na palavra para mim, e eu vim buscar em Deus, falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, então que saia o meu divórcio, eu não preciso pagar nada. E coisa de 30 dias, o Senhor fez todo o divórcio, né? Eu não precisei pagar nada, 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 nada. Eu não tinha condições. Na época eu estava quebrada. No mês seguinte, o Senhor já abriu uma porta numa multinacional para mim. Minha vida começou a mudar totalmente. Aí ali veio meu cônjuge, né? Aquele primeiro a óbito, né? E ali também, depois de mais de 2 anos e meio, eu passei 2 anos e meio lutando, depois mais 2 anos e meio esperando no Senhor. Então, foram 5 anos, né, irmãos? E quando eu entrei no deserto, eu tinha 23 para 24 anos. Quem sabe minha história, eu casei para sair de casa, né? Casei muito nova para sair de casa mesmo. E aí, eu fiquei até dos 23 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei até os 28 anos e meio para conhecer o meu marido, né? Esperando no Senhor, né? Foram 5 anos, vocês imaginam aí uma jovem na faculdade, na universidade. Até quando eu estava no deserto, eu lembro de um rapaz da faculdade que Satanás mandou, né? Só pode ser, né? Falando que tinha um amor platônico para mim, ou seja, a gente está falando de mais de 15 anos atrás, sabe? Assim, totalmente demoníaco mesmo essas coisas, né? E eu não dava bola mesmo para ninguém, mas não é porque eu era metida, nada disso, não, é porque eu estava realmente firme, esperando no Senhor. E eu acredito que o Senhor valoriza a nossa fidelidade. E aí, quando eu penso muito nessa história, assim, porque eu ainda não entendo o porquê disso, né? E nem preciso entender, né? Sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por mim. Aí eu fico pensando muito lá na história, não lembro se é Er ou se é Ur, filho de Judá, né? Que o Senhor quebrou a aliança lá 2 vezes por Tamar, 2 vezes, né? Porque os dois homens tinham um coração muito duro. Então, eu acredito que quem desistir, mas permanecer fiel na presença do Senhor, esperando no tempo do Senhor o que ele vai fazer, eu acredito que Deus vai olhar sim para essas pessoas, né? E vai ter misericórdia da vida delas e alguma coisa ele vai fazer. Não estou dizendo que quebrar aliança, não estou dizendo isso, irmãos. Deus ele tem o seu jeito de trabalhar, né? Porém, nós temos que ser responsáveis. É isso que eu quero dizer, da decisão que a gente tome. Não estou encorajando ninguém aqui a desistir do casamento, tá? Eu, Sheila, sou mais a favor dos irmãos se apegar na palavra do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé como Hebreus 11. Se você não tem, começa a declarar. Irmãos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Esse ouvir que Deus quer dizer não é só você ver vídeos da pregação, isso ajuda bastante. É ler a palavra, é estudar a palavra, é passar tempo com o Senhor, né? Orar, jejuar. As irmãs falam assim para mim, eu estou abatida, eu estou fraca, irmã, vai jejuar. Eu não estou conseguindo jejuar, nossa, eu não sei nem como fazer jejum. Poxa vida, para mim, irmãos, uma vida com o Senhor, o jejum e a oração é um estilo de vida. Sabia? Não é eu preciso hoje jejuar, não, é estilo de vida.
Jejum e oração tem que ser nosso estilo de vida como cristão, porque não é pelo casamento restaurado, é pela nossa vida no altar, é pela intimidade com Deus, é pela nossa vida com Deus, né? E eu acredito sim, irmãos, que Deus, ele restaura, né, toda aliança, todo aquele casamento que ele foi testemunha igual Gênesis 2:24. Eu acredito que Deus é Deus de aliança e não de casamento civil, tá? Eu já falei algumas vezes sobre isso, muito superficial, porque tem pessoas que casam muitas vezes no civil, né? E ali está quebrando princípios, né? E a gente tem que entender que lá em 1 Coríntios 7, no 39, diz assim, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, né? E aí Jesus também diz, né, que o Senhor foi testemunha da nossa aliança, né? Que o Senhor foi testemunha da aliança. Não lembro se foi Jesus ou se foi Isaías agora. Porém, está lá na Bíblia, né? Também Jesus diz, né? Não foi assim desde o princípio. Então, ou seja, o Senhor não fez ninguém para separar. Alguns casamentos, realmente, né? A gente precisa avaliar, só que buscar no Senhor com muita prudência, irmãos. Sabe? Tem que ter muita prudência, não é por conta de um adultério que o Senhor não vai restaurar. Não é isso, não. O Senhor quer que a gente perdoe. O Senhor quer que a gente seja coluna da nossa casa, que nós sejamos essa pedra angular, que nós, quando o Senhor diz assim, igual falou para Moisés, e Moisés respondeu: Senhor, eis-me aqui. O Senhor espera isso de nós, que quando ele diga assim, Sheila, vem aqui, vamos orar por essa causa, eu diga, eis-me aqui, Senhor. É isso que ele espera. Ele não quer que ninguém desista. Você acha que ele chamou você para desistir? Não, ele já conhece o seu futuro. Ele te chamou crendo que você ia tomar a melhor decisão, igual eu falei no vídeo de ontem, que é ir até o fim. Irmãos, eu quero encorajar vocês a não desistir, nem que seja por amor aos seus filhos, para quebrar esse ciclo vicioso da sua família, da sua casa, para que os seus filhos não colham essa maldição, sabe? Tem amor pelos seus filhos. Hoje, eu dando mentoria, eu estava falando com a minha mentorada, eu falei assim para ela, minha filha tem 11 anos e meio, minha filha não, para honra e glória do Senhor, desde o ventre é consagrada, e minha filha não sofreu nada, mas é nada comparado com o que eu sofri. Foram muitos maus tratos que eu sofri até os 11 anos, foi muito abandono, sabe? Eu não me sentia digna do amor. Eu, da idade dela, não queria mais nem viver. E você vê, Deus tinha um propósito através da minha vida, né? Nem que fosse para você ouvir esse áudio aqui hoje, mas era o propósito de Deus. Por isso que ele me reservou. Eu lembro que quando eu estava sofrendo demais em outro deserto, eu falava assim: meu Deus do céu, não é possível que o Senhor não tenha um propósito na minha vida, porque minha vida toda é um deserto. Tá amarrado em nome de Jesus, né? Mas eu queria dizer que tudo que eu passei na vida foi um deserto, né? Por muitas lutas, né? Mas aí eu vou observar minha família sem temor a Deus, sabe? Minha parentela mesmo, eu estou dizendo, irmãos. Agora que eles estão passando a conhecer a Deus, alguns já estão se convertendo. Eu busco todos os dias pela salvação da minha família, intercedendo mesmo por eles. Eu lembro que quando eu chorava, eu falava, meu Deus, eu sempre orei pelo meu casamento, por que que eu estou passando por isso agora, né? Primeiro que eu estava colhendo aquilo que eu plantei, né? Ou seja, em submissão, sei lá, tanta coisa, né, irmãos, que eu já falei em vários vídeos aqui, que eu plantava mesmo, né? Meu marido cansou de falar que eu parecia um macho, ele até parecia um macho trabalhando. Que isso? Sabe assim, querendo dizer assim, olha para tua casa, olha para tua filha, olha para mim, enxerga um pouco a gente, eu não enxergava eles. Só queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, assim, eu plantei. Quem planta, colhe, né? Então, hoje que está no deserto, planta boa semente, porque o Senhor está regando e vai chegar o tempo de colher. Se vocês tiverem que quebrar esses cadeados, essas correntes, que seja da maldição, que seja a corrente da separação, quebra isso, corta esse ciclo com o inferno e começa a fazer declarações, a sua boca tem poder. E luta por essa família, nem que seja para os seus filhos não colher. Porque a palavra do Senhor diz que ele amaldiçoou até 4 gerações.
Porém, quando ele faz aliança até com 1000, ele visita até 1000 gerações. E eu aguardo nessa fé, irmãos. É nessa esperança que o Senhor vai visitar até 1000 da minha geração. Eu já sou muito grata pela minha filha que não colheu, que não viveu as coisas que eu vivi, porque o que eu percebo? Que o ciclo da família ele só vai piorando. Aquilo que era com a minha avó, que não foi talvez tão chocante, talvez pelos meus olhos, né, da maneira como eu interpreto, da minha mãe também não foi tão grave, mas o meu eu já vejo que foi piorando, entendeu? Piorou um pouquinho mais em cada geração. Então a gente precisa realmente entender que todo mundo está passando por um deserto, irmãos. Todo mundo vai passar por um deserto. Todo mundo vai passar por um deserto conjugal? Não, tem pessoas que passam deserto na saúde, tem pessoas que passam deserto na esterilidade, tem pessoas que passam desertos financeiros. São desertos. Só que para o mundo, essas pessoas que passam, por exemplo, vamos falar o deserto na saúde, a gente olha com olhos de misericórdia, até oramos por eles, né? Agora, quando é no casamento, não, que isso, vai ficar esperando? Não, pelo amor de Deus, você está jovem, bonita, né? Eu ouvia isso, né? Você está jovem, bonita, vai viver. Teve uma amiga que, tipo, estava no meio do ano, ela falou assim para mim, desiste disso aí, deixa para lá. Ela nem sabia metade do que estava acontecendo. Vai viver tua vida. Não dou até o final do ano que você está casada de novo. Só faltou, né? Eu devia ter falado, né? Igual Jesus falou para Pedro, arreda-te, Satanás, né? Ou seja, com muito respeito a ela, mas a palavra dela, né? Assim como Pedro, quando falou para Jesus que não, o Senhor não vai para o matadouro, não. O que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás. E por quê, irmãos? Por que Jesus chamou a Judas de amigo, quando Jesus beijou, né? Foi lá para beijar, e a Pedro de Satanás? Porque o que Judas estava fazendo aproximava Jesus do propósito dele, mas o que Pedro estava tentando fazer afastava Jesus do propósito dele. Então a gente também precisa ter esse discernimento, né? Eu espero, irmãos, de verdade, que vocês possam resistir, resista, persista. Nós nascemos com a persistência, a gente nasceu com as essências de Deus. A primeira essência que eu vejo que a gente nasceu foi a persistência. Você vê um bebezinho, ele levanta e cai. Quantas vezes for necessário até ele aprender a andar? E não desiste nunca, porque ele é muito, muito, muito ainda ligado ao Senhor. Então, assim, que sejamos como criança, como Jesus diz, né? Na presença de Deus. Primeira, persistência, vai até o fim, nem que seja por amor aos seus filhos. Porque quem desiste não significa que vai ter uma vida feliz. Eu conheço casos de pessoas que nunca mais conseguiram se relacionar com ninguém, vivem um deserto para sempre. Vivem um deserto para sempre, no deserto para sempre, não é igual o povo israelita, 40 anos. Não significa que a vida vai ser melhor. Pelo contrário, dependendo da circunstância, morre no pecado e ainda perde salvação. Passa a vida toda na igreja, ainda quando morre perde a salvação. Está na Bíblia. Né? Jesus fala, nem todos que disserem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Aí lá ele coloca a lista, os adúlteros, né? Ou seja, ele fala lá. Então, assim, irmãos, pergunta ao Senhor, sabe? Senhor, é a minha aliança? É isso que o Senhor quer para mim? Faz um jejum e perde um sinal na mente para Deus. E se esse sinal acontecer, vai até o fim, não entrega, não. Não entrega, não. E se o sinal não acontecer, faz de novo, para ter certeza. Sabe? O Senhor, ele tem alegria em nos confirmar. É como eu costumo dizer que o segundo maior presente depois da salvação foi a paternidade que o Senhor nos deu, que é o relacionamento que ele quer mostrar para a gente que ele quer ter conosco, né? Ou seja, eu fico super feliz quando eu dou um conselho para minha filha, ela está querendo fazer algo, eu falo, não, meu amor, assim não, faz assim. Eu já tive a idade dela, eu tenho mais experiência de vida, eu sei indicar o caminho. E quando ela chega para mim falando, mamãe, eu fiz desse jeito que a senhora falou, e eu fiquei muito feliz porque deu certo, foi isso mesmo que aconteceu, do jeito que a senhora falou que ia dar certo.
Eu fico me sentindo amada. E por que que eu me sinto amada? Porque minha filha decidiu obedecer, me ouvir. E, irmãos, para mim é muito claro que a linguagem do amor do Senhor é obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer que sacrificar, né? Jó, por exemplo, quando Satanás vai lá e fala para e Deus pergunta assim, da onde vens? Aí ele fala assim, de rodear a terra. Aí Deus fala, viste meu servo Jó, né, íntegro e fiel. Aí Satanás fala, tira a cerca dele para ver se ele continua e deixa eu tocar, né, para ver se ele continua íntegro e fiel. Eu fiz um estudo com o Rodrigo Silva e lá ele dizia que Jó era íntegro e fiel para aquela geração. Ele tinha os pecados dele, mas para aquela geração ele era mais íntegro e mais fiel do que os demais. E era a obediência de Jó a Deus que fazia com que o cerco de Deus protegia ele dos ataques do inimigo. Então ele fala assim, para vocês terem noção como Deus preza a obediência. Tem uma vida no altar, tem uma vida de obediência, e Deus vai cercar, porque era o que ele falava, o que tira o cerco é a desobediência. Nós autorizamos o inimigo com a nossa desobediência, né? Porque o Senhor não quebra princípios, ele não vai contra a própria palavra dele. Então, assim, irmãos, de todo o meu coração, eu espero que você possa persistir, porque fazer a vontade do Senhor é sempre melhor, né? A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, continua. Você não tem nada a perder. O máximo que você vai ver é ter uma vida completamente transformada, sabe? Sheila, né? Sheila, né? Aquela época que eu esperei 5 anos em Deus, a minha vida estava muito boa, não estava ruim, não. Quando você entra no tempo de descansar, sua vida melhora, já não é mais. A gente fica na murmuração, a murmuração faz com que a gente perde a presença do Senhor. Aprende a descansar. Não é fácil, mas é possível. Persiga esse tempo do descansar. Amém? Que o Senhor abençoe muito a sua vida, a sua casa, os seus filhos e sua família, o seu casamento. Em nome de Jesus.